Aí, muito bem, deixa eu ver, tá tudo certo. Câncer, áudio, desktop. Acho que tá tudo certinho. Bom, tamo aí, né? Vamos começar mais um episódio. Fazer já a introdução. Bom, passe um café, prepare sua soul. Hoje está começando mais um episódio de podcast onde Hollows podem desafiar deuses. E o tema de hoje é um reprise da última semana que tivemos probleminhas técnicos, né? Falhou. Falhou o tema da maldição, né? A maldição dos mortos-vivos, né? E a estagnação do mundo. Com base no primeiro Dark Souls, né? Isso, né? A gente vai fazer uma divisãozinha, né? Para ficar mais interessante, né? Uma divisão mais atrativa, né? Para não bagunçar muito. A gente vai retornar alguns pontos depois, mas vamos focar hoje em Dark Souls 1, né? Para ficar o menos bagunçado possível, que às vezes eu esqueço que a gente vai lendo tanta coisa de Dark Souls que a gente vai conectando ali, né? Dark Souls 1, É. 2, 3, né? Apesar que eles estão altamente interconectados, né? Para pensar em um tem que pensar nos outros, porque as chaves do Dark Souls 1 vão estar em Dark Souls 2 ou em Dark Souls 3 e vice-versa, né? Tem Mas, coisas bom, que voltam, né? Que eles só explicam mais tarde. Ou sim, coisas que aparecem depois que explicou lá no comecinho. sim, né? E é uma coisa assim que a gente já vem falando e qualquer outro canal aí vai falar que é a ideia de ciclos, né, em Dark Souls, né? Então, ou seja, isso vai sempre voltar, né? Em Dark Souls 1, 2 e 3 sempre vai ter essa ideia de ciclo, né? Estar preso em ciclo, que inclusive tem a ver com, né, uma das partes dessa, né, que a gente vai abordar mais ou menos aqui, né? Focando mais na maldição, mas não tem como não falar na estagnação do tempo, né, e do mundo. A estagnação também envolve ciclos, repetir. Né? Repetição também é uma forma de estagnação. Sim. Pois bem, vamos começar. Você quer introduzir, né? Vamos começar com fogo apagando, então. Porque a maldição começou aí. A Uhum. chama começou a apagar. O Gwyn, ele queria ser imortal. Ele queria a glória eterna que os dragões tinham. E o fogo estava apagando. Ele viu todo o reino dele ser destruído. Simplesmente ser destruído na frente dos olhos dele. Então, o que ele podia fazer, né? Ele sabia que o fogo precisava de um combustível. E ele sabia que as almas que saíram desse fogo, elas tinham ligação com a primeira chama. Para ele, a Exalite não estava totalmente errada, em teoria, né? Para se acender a chama, precisa da alma. Que afinal de contas, se você parar para pensar, a chama começou a apagar depois que as almas saíram dela. Então não é um exercício mental muito difícil imaginar que se as almas voltassem para a chama ficaria acesa de alguma forma, né? E ele queria continuar no poder. Ele não queria deixar as coisas fluírem naturalmente, a chama apagar naturalmente, não. Ele queria continuar no poder. E ele fez de tudo para isso. Inclusive, provavelmente, imagino eu, me colocando na posição dele, que ele deve ter pensado: tá, a Elite já queimou a alma dela, já era. E o Nito? O Nito tá lá na dele, ele não vai concordar. O que eu vou fazer? Eu vou me auto-sacrificar? Imagino que essa não foi a primeira opção dele, porque ainda tinha a Dark Soul. O Pigmeu Furtivo, ele, diferente dos outros, ele não usou a alma só pra si, ele fragmentou a alma dele em muitas, e a Dark Soul, ela tava espalhada entre os pigmeus e os seus descendentes, né, os humanos. Eles tinham aquele fragmento de alma extremamente poderoso. Certeza que ele pensou, vou usar essa Dark Soul de carvão. Vai queimando aí. Uhum. E linkando a humanidade à fogueira, tipo, você é obrigado a usar a sua humanidade, a queimar a sua humanidade na fogueira para permanecer, para chama permanecer, de certa forma ela acaba virando combustível, né? E foi isso que aconteceu depois, né? Literalmente depois da maldição a humanidade precisou ser queimada na fogueira. Então, cada vez que morria, queimava a humanidade na fogueira para permanecer vivo de novo e assim cada vez mais preso e mantendo a chama acesa.
de um jeito frenético e que não deve ter sido isso que ele planejou, né? Porque no fim ele acabou tendo que fazer o auto-sacrifício. A alma dele, na cabeça dele, era a mais poderosa. E ele fez. Uhum. Existem, inclusive, 2 linhas de interpretação. A primeira é que a chama ainda estava acesa. E ele linkou a alma dele, devolveu a alma dele para a chama. E fez esse auto-sacrifício para manter a chama acesa. Só que isso não faria muito sentido, porque a fornalha foi uma fornalha construída. Não necessariamente ali era o lugar da primeira chama mesmo. Então faria mais sentido que ele tivesse, depois que a chama apagou, ele pegou o exemplo da Aizalit e tentou com a alma dele reacender a chama. E assim como a Aizalit, ele trouxe um fogo estranho pro altar, falando em linguagem crente. Ele acendeu uma chama que não era a chama sagrada, não era a primeira chama, era uma outra chama profana. Mas como era uma outra alma, acabou tendo uma outra consequência, e essa consequência recaiu sobre todos, que ninguém mais morria. A imortalidade, a eternidade que ele tanto desejava chegou, mas numa forma de estagnação. A ponto de quem vivia ali começava a apodrecer, a se decompor e não morria. Eles morriam e voltavam, e cada vez com os corpos mais podres, e eles precisavam de humanidade, que era essa Dark Soul, para poder queimar na fogueira cada vez que eles morriam, para continuar se mantendo vivos. Só que esse ciclo não acabava, essa estagnação não acabava. É como se o tempo tivesse parado. E as pessoas, eu digo, no caso, todas as criaturas, né, do mundo da história, fossem obrigadas a repetir várias e várias vezes a mesma coisa, no caso, é alimentar aquela fogueira. Que muito provavelmente é uma chama profana, não é a primeira chama. Por devolver essa maldição para eles, né? Então esse foi o início de tudo, né, no Dark Souls 1. Quando a gente se vê com essa maldição, sem humanidade, o corpo se decompondo em vida, sem saída. O caos lá fora, porque já se espalhou. Imagina que as pessoas naturalmente morrem depois de um tempo, né? E aí elas começam a morrer e voltar, morrer e voltar, morrer e voltar. Depois de um tempo não tem mais ninguém vivo. Não dá. Eu imagino que chega um ponto que não tem mais como se reproduzir e a pessoa acaba sendo uma sociedade de mortos-vivos, né? De undeads. Uhum. E a gente já começa o jogo nesse estado, né? De sociedade destruída. Nessa situação pós-apocalíptica aí. A gente já tá preso num asilo que foi feito para conter aqueles amaldiçoados, conforme eles morriam. Cada cidade teve o seu jeito de lidar. A Lordran teve o asilo, né? O asilo de Lordran, né? É. O que leva a crer, sim. Provavelmente tá ligado a Lordran. É pra lá que a gente vai, né? Então Lordran lidou com o asilo. Provavelmente para os mais pobres, o burgo para os mais ricos, né? Pode ser de Lordran, pode ser do Caminho Branco, né? Eu tenho minhas dúvidas porque faz a gente crer que é Lordran pela possível proximidade, né? Pela conexão. Mas me parece que era um tipo de depósito também, sabe? Talvez até de mais de um reino. É possível. Né? Porque, por exemplo, em Lordran tem o Burgo dos Mortos-Vivos também. Né? Pode ser que. Tem Blighttown, que é pior ainda. Né? Tem o Burgo dos Mortos-Vivos, que são os burgueses, né? Vamos dizer assim, da época, não os burgueses de hoje, mas tipo, os burgueses na Idade Média eram mal vistos, né? Então uma segunda classe. Tem o esgoto, que é pros piores, né? Quem não era aceito pelo primeiro andar do Burgo dos Mortos-Vivos ia pro segundo, quem não era aceito no segundo ia pros esgotos, quem não era aceito pelos esgotos ia pra Blighttown. E era até trancado. Tinha essa questão de sociedade também. É trancado pro esgoto, inclusive, né? Que o caminho é pelo esgoto mesmo. Tipo, joga em Blighttown, essa porta trancada, e do outro lado tem 3
trolls gigantes na saída pra Uhum. pessoa não conseguir fugir, né? E tem o fundo de Fora o Bright Town ainda. exército lá embaixo, né? De Sim, né? demônio. E até Bright Town também tem outro andar, né? Que tem o andar de cima, que é tipo a favelinha. E o andar de baixo, que É, é tipo, é só os bichos os esquisitos, os insetos, umas sanguessuga esquisita lá. E lá tem os demônios e por aí vai. os demônios tudo. Eu não tinha o que fazer, né? Chegava lá. Era melhor estar no asilo. Pois é, dependendo de como é que se interpretar, o asilo ainda foi menos pior do que algumas coisas. Por exemplo, o Caminho Branco eles caçavam os undeads. E provavelmente depositavam lá no asilo, né? Os que. Quer dizer, aquela coisa, não morria, né? Então, É, matavam e trancavam. Era o que tava pra fazer. Né? Viam que não tinha como matar, provavelmente era isso, né? Tava ligado ao Caminho Branco porque não tinha como matar, não tinha solução. Aí tá, vamos trancar em algum lugar. Só que, né, deu super lotação ali, daí deu ruim. deu ruim, não tem como, né? Porque é aquilo, pessoas não morrem, então as pessoas continuaram nascendo por um tempo e não morrendo, e aí foi mudando. Sim. Mas é pra gente pensar. Né? Vamos, uma coisa que é interessante a gente fazer pra gente entender uma história é tentar imergir, né? Se colocar no lugar desse pessoal. Vou dar um exemplo bem do nosso dia a dia, né? Ou melhor dizendo, um exemplo recente que fez a gente ficar com medo. É a pandemia do Covid. Agora imagina isso aí solto, né? Imagina como é que era, como é que seria isso, né? Se, né, o Covid deu esse caos social que deu. Imagina um surto de mortos-vivos, né? Ou melhor, o surto em si de mortos-vivos foi menos assustador do que o dos Hollows em si. Porque dos mortos-vivos foi só uma questão de. Isso aí é profano, então vamos matar. Provavelmente o Caminho Branco tava mais assim talvez mais com os Undeads do que com os Hollows, né? Porque primeiro veio a onda de Undeads. Aí É, foi piorando. Aí veio os The Walking Dead, né? Os zumbis mesmo, assim, os Hollows, né? Os Hollows são realmente mais próximos dos zumbis. Né? Os Undead seriam mais tipo aquele Undead do. Alguns jogos até tem, por exemplo, são poucos, não tantos, mas alguns tem, por exemplo, do World of Warcraft, por exemplo, tem a classe, né, a raça, melhor dizendo, dos Undeads, né, dá pra você controlar, dá pra você ter um personagem, né, dá pra você ter poderes e classes e tal. Né, seria mais ou menos isso. Aí abaixo desse tem os Undeads, os Hollows, né, que é tipo um morto-vivo já avacaiado, já tá bem debilitado, né, pela maldição. ele se vai esquecendo, né? Né. Esquecendo quem ele é. Bom, fazendo essa reflexão para a gente pensar, como seria? Já conseguiram se imaginar? Provavelmente, né, com essa febre que teve um tempo atrás aí de zumbi, jogos de zumbi, séries de zumbi, filmes de zumbi, né, a gente consegue se ambientar no mundo de apocalíptico, né, pós-apocalíptico ou apocalíptico, né, de zumbis. Tipo, Mas uma coisa, um diferencial que eu acho muito interessante do Dark Souls é que é essa estagnação do mundo. É exatamente essa parte, porque os zumbis, eles viram zumbis e começam a agir de uma maneira selvagem, né? Pela própria sobrevivência. Tem que me alimentar pela minha sobrevivência e vou caçar os vivos ainda, né? A carne que tá fresca. uhum, Os zumbis geralmente têm esse comportamento. Agora, no Dark Souls, não. As pessoas, elas viram Hollows e elas começam a repetir mecanicamente aquilo que elas faziam em vida. É como se elas não lembrassem de nada, mas continuassem fazendo o que elas faziam. Tipo, os guardas continuam sendo guardas. uhum, Os cavaleiros continuam sendo cavaleiros. Os plebeus continuam sendo plebeus. Inclusive, tem vários Hollows que se encontram no jogo que estão chorando. Porque são pessoas que não lutavam, são pessoas que não eram. Não tinham nada que proteger, elas esqueceram quem elas eram. Pessoas simples. E aí elas choram, porque elas não estão entendendo nada, né? Elas uhum. perderam a humanidade. Já queimaram toda a humanidade que elas tinham e esqueceram. E É, nisso como o elas nome diz. ficam. Oi? É como o nome já diz. Rolo vazio. É, Isso, estão vazios. Já vazios, queimou tudo. oco. É, É isso o, aí.
Mas eu acho que essa estagnação é interessante, porque eles ficam repetindo aquilo que eles faziam, só que de uma forma não racional. Eles deixam de ser racionais, deixam de ter aquilo que faz a gente humano. Só Sim. ficam repetindo e repetindo e repetindo, sem sentido nenhum. Uhum. É o auge, né? Quando chega no. Até eu comentar disso que eu fiz uma forma didática, né? Uma forma de explicar para trazer para a gente pensar junto. Né? Eu fiz até uma forma didática que eu vou trazer em breve. Mas é justamente essa ideia de níveis, né? Do efeito da maldição, porque tem um nível que é a maioria, né? Dos que a gente encontra aí, né? Os mortos-vivos, né? Undeads, a maioria aí, poucos que não são, tirando os que não são undead são os não humanos, né? Eu já vi alguns, né? Eu fui dando uma pesquisada, fiquei curioso para ver como é que o pessoal explicava. A tendência o pessoal pensar, viu aquela forma do Gwyn no final? Falar, o Gwyn virou Hollow. Não, ele não virou Hollow. Hollow. A gente pode até pensar, é uma forma de Hollow. Pode ser, pode ser. Ele tá vazio da alma dele, porque o Gwyn perdeu a própria alma, sacrificando ela pra chama. Sim, a gente pode pensar que é uma forma de Hollow, mas não é a forma Hollow que a gente conhece do jogo, né? Que não é a forma Hollow da Maldição dos Mortos-Vivos. A Maldição dos Mortos-Vivos afetou os humanos, né? Os portadores da humanidade e da Dark Soul. Né? É uma forma de degradação, porque o Gwyn prendeu a humanidade, a primeira chama. Né? E o Gwyn se prendeu, né? Também a primeira chama. Tanto é que você vê, por exemplo, a diferença do Gwyn pro Gwyndolin, né? Por exemplo, né? Poucos deuses aparecem, né? Poucos deuses, descendentes de deuses também aparecem, né? Mas em essência, quem é morto-vivo é humano. Né? Ou humano, pensando assim, o humano primitivo, que é os pigmeus, e o humano moderno, que é os humanos mesmo. Né? Eles são os undeads, são os mortos-vivos. Quando você olha, né, vai observar, por exemplo, os demônios não são undeads. Né? Apesar que poderiam até ser, porque os demônios eles têm uma conexão com a humanidade. Né? Em Dark Souls 1 você percebe isso. Né? As armas de caos elas escalam com a humanidade. Né? Algumas coisas escalam com a humanidade no jogo. Né? E porque todo um debate, assim, a gente pode entrar depois, tem uma conexão, tem a conexão da humanidade com o caos no momento que a primeira chama apareceu, etc. Né? Sem estender demais. Mas, para vocês pensarem um pouco, os demônios não são Hollow. É algo diferente. Eles viram Hollow de uma forma diferente. Assim como os outros seres viram outro tipo de Hollow. Hollow, assim, entre aspas, o nome não vai ser esse. Né? O nome pode ser qualquer coisa que vocês quiserem chamar. Pode chamar até de Hollow, se vocês quiserem. Né? Que é o Hollow, falando não da aparência de zumbi, mas a forma vazia. Né? De sem alma, sem o combustível que alimenta a pessoa. Né? Sem entrar muito em Dark Souls 3, a gente vai falar mais disso, mas observem os demônios de Dark Souls 3. Olhem bem para os demônios de Dark Souls 3 e comparem eles. Você vai ver alguma diferença entre eles ali. Em aparência e a questão da chama ali. Mas enfim. Quem quiser já olhar. Mas voltando. Maldição. O que é a maldição dos mortos-vivos? Né, para a gente já entrar no tema de fato. O que é, né, a maldição dos mortos-vivos? É uma doença? É uma punição? É uma maldição propriamente dita, né? De fundo mágico, fundo religioso, né? É uma... O que é isso, né, que a gente se depara? Talvez seja essa pergunta que a gente faz quando a gente bate o olho. Né? Tem a maldição dos undeads, a marca, né? Marca é característica, não tem como ter a marca. Esse é um ponto fundamental também. Tem que ter a marca para ter a maldição dos mortos-vivos. Né? Esse é um detalhe importante também, por isso que, por exemplo, o Gwyn não é. O Gwyn não tem essa marca da maldição dos mortos-vivos. Segundo todos os outros, né, os demônios, etc., não tem marca. A marca está ligada à maldição dos mortos-vivos porque a humanidade foi marcada. Né? São cenas dos próximos capítulos. Em Dark Souls 3 que a gente descobre isso. Mas a gente entende por que tem relação com essa marca. Mas a essência é que a humanidade foi marcada por alguém. Né?
uma marca parecida com a marca de gado, sabe? Quando alguém vai lá no gado dele, queima, né? Esquenta lá, vocês já viram isso em filme, né? Esquenta aquele espeto lá, né? Com tipo um brasão, né? Como é que chama aquele trem? Que você, que você põe as em papel. Gado. Tipo um marcador, né? Um marcador de gado, né? Aí você vai lá e o Gwyn marcou a humanidade, né? Com esse marcador de gado, né? Tinha um outro nome que talvez seja melhor, mas não tá vindo na mente agora. Ele falou, marcou o gado dele. O gado dele é a humanidade. E ele alienou a humanidade muito bem. Então você vai começar, a maioria dos humanos aí são subservientes a Gwen de uma forma ou de outra. Com Sim. raríssimas exceções, e isso vai mudando só com o tempo. Em Dark Souls 2 e 3 que isso vai mudando. É inegável que Gwyn é o poderoso, é o deus, e né, você tem que servir a ele, o propósito dele, a linhagem dele, etc. Né? Uma alienação, né? Uma alienação bem feita. Propaganda bem feita. Uma propaganda bem feita. Tanto por ele, eu acho que mais pelos descendentes e servos dele do que por ele próprio. Né? Mas ele fez as jogadas dele também. Quando ele foi lá, né, já um spoiler em Ringed City lá, né? Fez aquela propagandinha dele, né? Em New London, né? Que tem Dark Souls 1. Ola City também tem Dark Souls 1. Fez a propaganda dele ali. Né? Ele tem um negócio dele. Mandou soldado pra proteger. Sim. Depois avacalhou? Avacalhou, né? Mas isso é outra história. Mas ele permitiu ali, convivam, né? Em Lordran, né? Região de Lordran. Né, que é o Lacile e New London estão na região de Lordran. Que envolve os locais, né? A maioria dos locais em Dark Souls 1, com exceção essa é uma coisa também. Eu acho que o asilo ele não está em Lordran, propriamente dito. Né? Por isso que eu tenho essa dúvida. E quando a gente chega em Lordran, né, nos avisado, seja pela mensagenzinha inicial, seja né, o corvo nos transporta em Lordran, aquele comentário da narradora lá, né, chegando em Lordran, ser levado a Lordran, né, que é essa região. Né, e o Anorlondo sendo o centro, né, de poder, né, dessa região. Mas isso, né, entra naquilo que a gente estava falando também, de como cada região vai tratar os mortos-vivos, né? Algumas nem se importam tanto, alguns até colocam os mortos-vivos para seguir, né? Para seguir adiante. E aí entra o jogo, a gente estava falando de esse jogo de marketing, né? Esse jogo, né, de propaganda, efeito propaganda, que o CAF não. O CAF fez no outro sentido. Ele fez a propaganda dele, mas em outro sentido. Mas o Framped e o Gwendolyn, eles fizeram uma ótima propaganda. Né? Principalmente quando a gente vê dois reinos que estavam altamente ligados à religião do Caminho Branco, que é Thorolund, né, dos clérigos, e Astora. Eles são extremamente ligados ao Caminho Branco e são assim, os cachorrinhos nem de Gwyn, né? É cachorrinho do Gwyn, mas cachorrinho principalmente do cinza lá, como é que chama? O tio do Gwyn, fugiu o nome dele. O Lloyd. O Lloyd. É o cachorrinho do Lloyd. Que inclusive tem uma relíquia lá usada para caçar mortos-vivos. Né? Ele quebra o consumo de essas flasks dos mortos-vivos. Inclusive, vamos comentar depois essas flasks, né? E por que os mortos-vivos adoram, né, essa belezura. Né? Bom, mas voltando, o que é a maldição? Né? É uma doença, é uma punição divina, uma punição, né, natural, né? Talvez seja tudo isso ao mesmo tempo. Porque tem o efeito doença, porque tem degeneração do corpo, degeneração da mente, degeneração da alma. É como se tivesse tudo sendo afetado. É uma degeneração geral. É uma decomposição geral. É aquela coisa, o mundo estagnou, mas o efeito natural das coisas está continuando. É como se o efeito cobrado acontece, né? O tempo, vamos dizer assim, o tempo circular tá preso, tá. Só que é como se a natureza
empurrasse para o equilíbrio voltar. Você quebrar o equilíbrio natural de uma coisa, o efeito rebote vem. Né? Assim, pensando um pouco com o Kef também, o Kef, né? O Kaf acho que é melhor. O Kaf, ele fala isso, né? O Kaf traz um monte de informação nova pra gente, mas assim, de novo, assim como não confie 100% no Framed, né? Não confie 100% no Kaf, porque são serpentes primordiais e a serpente ela tem na simbologia de Dark Souls, né? Na simbologia geral, né? No Ocidente tem a questão da serpente ser mentirosa, né? O símbolo, né, da enganação e tal. Em Dark Souls é parecido, mas é mais a questão da ambição. Tem outro nome para isso, mas seria algo como ambição das serpentes. Cada serpente tem sua ambição. O do Kaaf é trazer o Dark Lord à tona. E a gente vai chegar lá, mas assim, para fins, né, para apontar para uma direção, né, a maldição vai apontar para o Dark Lord também, porque essa seria ao fim verdadeiro se o equilíbrio não tivesse sido quebrado, e a quebra desse equilíbrio trouxe a maldição, né? Essa prisão, né, que o Gwyn colocou, esse ciclo, fomos forçados, né, em viver nesse ciclo, é o que empurrou a maldição pra gente. Mas é esse que é o ponto. Será que é só natural, como o Kaf fala, né? Olha, o ciclo natural era ser a era da escuridão depois da era do fogo, né? A era da luz do fogo, né? E o Gwyn, né, ele fala, né, pelo menos seguindo o que o Kaf falou, mas lembrando, né, a Dé trouxe, né, duas possíveis teorias, porque a ideia é essa, não pegue as informações que os personagens estão dando como informações absolutas. Porque o Kaaf, ele tem as ideias dele lá, ele tem a ambição dele. Não quer dizer que ele vai dizer verdade 100% do tempo, né? Mas, para fins, né, faz sentido também, assim como o Gwyn pode não ter deixado a chama apagar totalmente, mas pode ser que sim, pelo menos pensando com o Kaf. Por que eu falo Kaf, gente? O Kaf, o Kati, né, melhor dizendo. Né, a serpente, que tem as duas serpentes, né, no Dark Souls 1, né? No final a gente vê que tem mais, mas para fins últimos tem o Framed, né, que é o que induz a gente a seguir o caminho do acendimento da chama, e tem o Kaaf, né, que se você pegar o Lord Vessel, né, em Dark Souls 1, não colocar o Lord Vessel lá com o Framed e segurar um pouquinho o Lord Vessel, e lá nos Four Kings e derrotar os Four Kings, né, na região da luta dos Four Kings, lá vai aparecer o Kaaf, né, e você pode colocar o Lord Vessel com ele. Só que aí o Framed não vai querer mais papo com você, não. Mas também se você colocar como Framed, o Kaaf não vai aparecer para você, né? O Kaaf, ele vai falar, olha, isso aí é tudo bobagem, isso aí do French, do Gwyn, isso é tudo bobagem que eles estão fazendo, eles estão fazendo tudo errado, o certo não era isso, né? O Mark cacetando o Laudric ali. Deixou nem ele sair da cela. Coitado, velho. Nossa senhora, o Laudric tá puto. Ele tá vivo ainda, mãe. Tá. Nossa, pegou. Pegou. Deu ruim. Bom, mas para fins últimos, o Kaaf, ele fala, olha, o Gwyn viu a chama apagar, né? Ele fala isso, né? Por que o Kaaf fala isso, né? Ou pode ser a teoria do Kaaf, né? Se a chama não tiver apagado, é uma teoria, como é que eu vou dizer, um destino, uma profecia que o Kaaf vai dizer, né? Pode ser ou uma profecia ou um fato. A gente não tem como ter uma certeza absoluta sobre isso. Se é uma profecia ou um fato, né? De que o Gwyn viu a chama apagar, temeu, né, a escuridão e fez reacender a primeira chama, né? Para impedir que o Dark Lord acendesse, né? O Kaaf, ele tem essa fixação no Dark Lord, né? O Dark Lord.
Inclusive, tem uma coisinha aí, né? Mas a gente pode comentar depois. Por que, que ele tem essa fixação com o Dark Lord? Né? Depois a gente pode comentar mais sobre isso. Tem umas teorias loucas que eu vi por aí, mas que me ativou uma pulga atrás da orelha. Mas enfim. Sabe aquela história, a descrição lá do anel, o anel da serpente dourada e da serpente prateada? Falam que o símbolo dos humanos é a serpente? É por aí. Enfim, deixa pra lá. Depois a gente volta nisso. Mas só pra atiçar a curiosidade aí. Mas, voltando, o Caff vai trazer essa ideia do Dark Lord. Né? E vai falar, olha, o Gwyn viu a chama apagar, né? Viu aquilo ali, ficou com medo e quebrou o ciclo natural das coisas. O Gwyn foi um trapaceiro. Ele trapaceou, ele era a vez do outro, ele pulou a vez do outro e falou que é a vez dele de novo, né? Ou melhor, né, era a vez dos filhos dele, por aí vai, né? Nunca ia ser a vez dos humanos, né? E caso viesse a vez dos humanos, depois ia voltar a vez dele de novo, sobrepondo, né? E por aí vai. Né? A vez dos humanos tem que ser menor, né? Coisa assim. Tipo aquela coisa, se você tiver irmão, talvez você já tenha feito, que é pegar uma manete de Player 2 e conectar, sei lá, do lado do videogame, mas não conectar no videogame. Você coloca debaixo de alguma coisa, debaixo da almofada e finge que você vai jogar e fala que o seu irmão que é ele que tá jogando. Né? Alguns de vocês já tenham feito isso, essa coisa aí. Né? Seria quase isso, né? Uma forma de alienação. Né? E tem essa ideia da propaganda feita. Né? O Chosen Undead vai curar todo mundo da maldição, vai acabar com a maldição se acender a primeira chama, né? O morto-vivo escolhido e tal. Só que são vários mortos-vivos escolhidos que estão ali andando, né? Ali. Seja os NPCs que a gente está vendo, seja nós mesmos, seja outros jogadores. Né? São vários Chosen Undead, ou seja, vários Chosen Undead, né? Mortos-vivos escolhidos. Né, para reacender essa primeira chama, a corrida para acender a primeira chama. Tipo a corrida maluca, né, se alguém já assistiu. Trancos e barrancos mesmo. Tipo brigar com o Lautrec, igual o Marco tá fazendo. Essa corrida maluca. Nossa Senhora! Jesus! Lautrec não tá de brincadeira, não. E o Lautrec é um morto-vivo, até segunda ordem, né? Mas ele é provavelmente um morto-vivo. A maioria dos NPCs ali são mortos-vivos. O que a gente sabe que não é morto-vivo, né? Provavelmente, né? Até segunda ordem, é a filha do Sigmaier. Ela fala que a filha dele não é nem morta-viva, né? É uma humana. É uma das poucas humanas. Né? Mas é questão de tempo até todo mundo virar morto-vivo. Até ela morrer, naturalmente morrer. Sim. Né? Esse é um detalhe importante também. Não é automático que todos os humanos se tornam mortos-vivos automaticamente. A gente não sabe se todos, né, como essa marca da maldição como ela se passa, né? A gente não sabe se todos os pigmeus e todos os humanos foram marcados, a gente não sabe, né? Não tem como ter certeza, mas é provável que sim, mas não tem como ter essa certeza, né? O que é mais provável que tenha acontecido você só descobre que é undead, né, morto-vivo, se você morrer uma vez. Você só descobre assim. E por quê? Morreu, voltou. Respawnou na fogueira. Aí você fala, essa pessoa é undead. Foi explicado porque para de se procriar também. Oi? Os nomes. Bora descobrir se eu sou ou não? Bora, se mata aí. Basicamente. Né? Inclusive, eu tava até tentando lembrar qual item que era. Tem um item fala que liga o Caminho Branco, fala que o Caminho Branco sabia como produzir mortos-vivos. Não fala como. Mas fala que o Caminho Branco sabia produzir os próprios mortos-vivos. Se eu não me engano, é algum item do... Ligado ao... Loirinho, não é? Como é que chama? Aquele paladino. Aquele que fica em Farlink, aquele que é gordinho? Não é? Não, acho que não é o dele. Pode ser que seja algum item dele. Caminho Branco. Sim. Eu não sei se é... Não, ele não fala isso, mas é uma descrição de item. Isso, né? Porque ele não chega a falar... Ele solta algumas informações, né? Pra você ver
a corrupção, né, da religião ali em Dark Souls, que é, eu não posso falar dessa missão secreta, mas se você me pagar um tanto aí de alma, pode ser que eu fale, né, coisa assim, né. O Caminho Branco ele começou a se corromper, principalmente depois que o Lloyd começou a fazer umas falcatruas lá, né. A começar tomando o posto de líder, né. Ele tem o nome de Allfather Lloyd, né, pai de todos, mas a tradução melhor seria Deus Supremo, Lloyd, né, o Deus principal, Lloyd, algo assim. Mas voltando, né, tem essa questão. O Caminho Branco sabia produzir mortos-vivos, ou seja, eles sabiam, eles estavam ligados nisso, né? Sabiam que provavelmente tinham um estudo, ou eles já sabiam desde o começo disso, né? Porque eles tinham contato com o Gwyn, o Lloyd era tio do Gwyn. Né? E tio, né, na tradução, esse até foi atrás, no japonês, né, que é a versão, sempre que quiserem fazer uma comparação, peguem a versão inglesa, a versão portuguesa e a versão japonesa para vocês compararem. Tem vários né, produtores de conteúdo que fazem isso, né, não é tão difícil de achar, mas tem um sentido de tio mesmo, né, é diferente, por exemplo, do tio Gael em Dark Souls 3, é diferente, é o tio Gael, né, que aquela menininha branca lá chama. O Gael é um tio de. Tipo, como é que você chama alguém mais velho que você, sabe? Um tio Senhor, Gael. Né? Alguém. Um tio Gael, senhor Gael. É algo assim. Seu Gael. Seu Gael, é uma boa. Seu Gael. É diferente do tio, né? O que o Lloyd era pro Gwyn. É um sentido mais de tio mesmo, literalmente falando. Né? O que faz a gente pensar, né? A gente já comentou isso, mas faz a gente pensar do. Peraí. Então tinha uma estrutura, tinha pessoas, tinha famílias vivendo antes da primeira chama, né? Ou pelo menos quando apareceu a primeira chama, antes das pessoas acharem as almas, tinha uma estrutura ali de família, de hierarquias, etc. Possivelmente. Mas essa produção de mortos-vivos leva a gente a pensar, peraí, então, ou eles pesquisaram para fazer isso, ou já era premeditado, que eles já sabiam. Que tinha treta ali, eles já sabiam dessa ideia da produção de mortos-vivos. E se você pensar, um guerreiro morto-vivo, ele é perfeito para o exército. Sim. Não é? Daí nasceu, né, os cavaleiros escravos. Principalmente os cavaleiros escravos do Caminho Branco. Porque o Gael, por exemplo, ele sabia um milagre do Caminho Branco. Né? Um dos milagres mais antigos do Caminho Branco. Né? O cavaleiro... O Cavaleiro Escravo Gael, né, lá de Dark Souls 3. Depois a gente vai falar mais dele, que a história dele é bem interessante. Mas, pensa só, é uma arma fenomenal. Né? A maldição dos mortos-vivos, né, é bom pra quem? Né, no fim das contas. Pra quem quiser manipular. Sim. Né? Porque a própria Velka é isso. Se você parar pra pensar, você acabou de falar. O que seria um exército de quem não pode ser morto porque já morreu? O que seria um morto-vivo imparável para destruir a Era do Fogo do que o que seria melhor para destruir a Era do Fogo do que um morto-vivo imparável, imorrível? Ele vai voltando e ele vai indo, e aquele que persistir até o final vai conseguir. Por mais que demore, ele vai conseguir. E é essa a nossa jornada. O castigo da Velka, o castigo que a Velka dá pelo pecado, né? Que ela é a deusa do pecado, provavelmente somos nós. A gente é o castigo. É uma boa alguém forma. Que vai até o fim. Né? Tem uma boa forma de observar, né? Que dá justamente esse contorno religioso, né? Por trás da maldição dos mortos-vivos, né? Que pra mim parece muito, né? Sim, fato é que sim, né? Até um tópico que eu até separei que justamente isso tem. A Velka tem uma conexão aí com os mortos-vivos, porque tem um contorno de pecado aí. Eu vou trazer alguns pontos, mas antes da gente chegar nesse ponto, né? Que a gente vai comentar isso a fundo, né? Mas antes disso a gente tem que voltar alguns passinhos pra gente entender que, olha, a maldição dos mortos-vivos progride também. Ou pelo menos o efeito delas progride. Tanto a maldição quanto o efeito da maldição também progride. E o efeito é devastador. Inicialmente, os deuses estão lá, beleza, vai sobrar só pra eles mesmo, então estamos de boa aqui. Só que, né, o buraco é mais embaixo, quando a gente começa vendo Dark Souls 2 e Dark Souls 3.
né, o mundo começa a se degenerar também, não só os undeads, né, não sobra não é só para os undeads, né, para os humanos, começa a sobrar para todo mundo. Olha o Pardor nele, bracinho aberto, coisa bonita. Nossa, tá pedindo pro Mike dar uma... Eu já volto rapidinho. Demorou. Mas tem uma coisa importante, né? Esses perdoadores eles estão conectados. A gente tava falando de Velka, né? Os perdoadores eles têm essa conexão, né, com a Velka. Eles são tipo clérigos de Carim e ligados à Velka, né? Não necessariamente de Carim, mas inicialmente eram de Carim, né? Os perdoadores. Aí, quando você vai olhar em Dark Souls 3, né, dando um pulinho, mas já para introduzir uma coisa, a Yuri ela vende quase os mesmos itens que os perdoadores. Ou seja, tem uma coisa com a Velka ali, né, reforçando essa ideia que a ideia deu de conexão com o aspecto de pecado, o aspecto divino por trás da maldição também. Bom, a gente comentou, né, dessa questão, o que é, né, qual que é a natureza, né, dessa maldição. A gente vai estendendo isso em Dark Souls 3, que a gente vai poder concluir, de fato, né, ter essa visão mais ampla. Mas a gente pode pelo menos traçar duas coisas importantes. A maldição tem relação com a morte e tem relação com a imortalidade, né? É meio paradoxal, sim, mas ao mesmo tempo a maldição se fortalece, né, se progride com a morte, mas também tem conexão com a imortalidade. Por quê? Quando a gente vai pegar lá no japonês, eu acho que eu já cheguei a comentar, a versão japonesa não chama o undead de undead, chama de algo como um guerreiro imortal. É um ser imortal, é um guerreiro imortal, algo assim, né? Ou seja, é destacado o central, né, que os japoneses, a versão japonesa queria focar nessa ideia da imortalidade como algo central, né? O imortal, são guerreiros imortais, né? E a imortalidade tem também conexão com a estagnação do mundo. Um mundo estagnado é um mundo onde ninguém morre, porque a morte envolve estar dentro do ciclo da vida, ciclo de vida e morte. Continuidade, né? Continuidade. É um ciclo maior, mas que tem uma continuidade. É exatamente isso. Não é nem um ciclo, né? É uma espiral, acho que espiral é uma boa palavra, né? Uma espiral, né? Um ciclo, mas que progride. É só você imaginar 3D. Em 2D é um ciclo, mas em 3D tem um eixo para frente também, né? Que aí vira uma espiral, né? E tem uma progressão, tem um avanço aí, né? O tempo não está estagnado, mas quando você mexe nas leis do mundo, né, tem uma coisa aí. Fica distorcido, né? Fica distorcido. Ele tenta ir, mas não consegue e acaba repetindo. Sim. Né? Vai indo e vindo. Escravo de Jó. Não tem muito pra onde ir, não tem muito o que fazer. Uhum. Ou seja, quem sabe até agora? Uma maldição tem relação com a morte e traz imortalidade. Morte porque cada vez que você morre, né, em Dark Souls 1 não fica claro isso, mas quando você morre pelo menos uma vez, você sai do seu estado humano e vai para um estado hollow, né? Ou pelo menos aparência de hollow. Esse que é um ponto também que a gente vai comentar. Aparência hollow não quer dizer que é um hollow, apesar de que a gente pode pensar que é isso, né? Mas o hollow é muito mais isso. O estado completo de hollow, né, envolve todo um esvaziamento existencial completo, seja de corpo, seja de mente, seja de alma, né? Especialmente de questão de humanidade. Porque, por exemplo, se a gente mata hollows pelo mundo aí, né, hollow é o bichinho que tá ali, ataca de qualquer jeito, né? A Dé comentou, né, eles estão agindo no modo automático, meio bambo assim, mas de uma forma mais automática, né, bem reativo, sabe? Tipo um animal mesmo, assim, só reflexo, só instinto, né? Esse sim é o hollow. A diferença do hollow, né, bicho que a gente enfrenta ali, né, com a espada quebrada, né, do nosso personagem em forma hollow,
É diferente. Até porque o nosso personagem ainda tem um objetivo, né? Ele ainda lembra o que ele tem que fazer. Sim, Então ele ainda tem algo pra fazer. Enquanto ele tiver algo pra fazer, ele não vai se tornar um Hollow. Ele vai sim, continuar seguindo, né? sim. Não se sabe exatamente pra onde, mas ele vai. É uma forma interessante, né, de pensar ter um objetivo. Né? Tudo bem que, assim, com o tempo, até isso, né, por exemplo, o avanço né, da holoficação pode até tomar até isso de você. Mas o efeito de você ter um objetivo fixo pode te ajudar a sobreviver e seguir em frente. Né? Vamos dizer assim, tá tão enraizado dentro de você que aquilo vai te guiando. Mesmo em estado hollow, né, estado semi-consciente, você consegue seguir em frente, né? Porque você está seguindo aquela programação que você guardou dentro de você. Né? Tá muito enraizado dentro de você. Tem um objetivo, né? Tem uma função. Oi? Isso se aplica até na gameplay. Sim, com certeza. Os mercadores, né? Aqueles que vendem coisas, são os feiticeiros. As pessoas que não zeram se tornam hollows. Os jogadores que não finalizam. Ah, sim, boa. Bem pensado. É uma boa comparação, né? Aqueles que largaram Dark Souls viraram rolo. Perdeu o objetivo, né, não querem continuar. Um personagem que você nunca mais... Você não concluiu, né, a trajetória dele, né? Que você criou e não concluiu a trajetória. A gente pode interpretar também. Como Hollow, ele perdeu o objetivo, não tem mais. Inclusive, quem avisa a gente disso é o próprio Andrezão, aí perto de onde o Mike tá. Sim. Ele fala exatamente isso, ele fala, toma cuidado, e ele fala uma coisa, tipo, toma cuidado, porque nenhum de nós quer ver você se tornar Hollow. Então, ele tá falando exatamente isso. Que toma cuidado, né? Você toma cuidado pra não morrer, né? E não desiste, né? Não desiste. Mas não desiste, que nenhum de nós quer ver você se tornar Hollow. Isso é muito legal. Mas é exatamente isso. Você não pode desistir. Porque pela gameplay, ele é um jogo que te obriga a evoluir junto com o personagem. Sim, então você acaba se questionando de coisas junto com o personagem. E isso é muito legal. Sim. Porque você se acaba... É um jogo que os NPCs, eles não sabem. Você conversa com o NPC, ele não sabe de toda a verdade, ele só sabe do ponto de vista dele, que eu já acho incrível. Pro jogo que é da época que é, né? Eu sei que hoje nós temos outros jogos que são assim. Sim. E não são Souls-like, mas naquela época que lançou o jogo não tinha. Um NPC, ele aparecia pra te contar a história. E aqui você vai falar com o NPC, às vezes ele sabe menos que você. Ele tá ali, na dele, ele tem o ponto de vista dele. E o que é natural, quando você tá na rua conversando com as pessoas ou em algum lugar, as pessoas não sabem tudo. Elas vão saber o ponto de vista delas. Você pode conversar, tá querendo saber um assunto, você conversa com 3, 4 pessoas diferentes para conseguir juntar todas as verdades e pegar o lado mais próximo de uma realidade, né? Assim que a gente descobre as coisas. E nesse jogo é a mesma coisa. Você tem que falar com um monte de gente para tentar juntar os pedacinhos de informação ali. Porque ninguém tem a verdade absoluta, ninguém sabe exatamente o que tá acontecendo. Ué, cadê o Solé? Você tinha falado com ele? Não. Oxi, bugou. Eu matei as gatas. Ele já. Ele não aparece aí, né? Tem uns gatilhos estranhos nesse jogo mesmo. Enfim, é isso. É um aspecto bem interessante, assim, né? Que eu vi alguns vídeos assim também, o pessoal produziu, né? Assim como o pessoal produz umas histórias meio loucas, né? Tenta explicar a lore, mas de uma forma bem mais rasa, né? Igual do que a gente tá fazendo aqui. Né? Até que a proposta do podcast é isso, a gente aprofundar, contar cada vez mais nas lores, né? Se algo se você quiser vídeo mais resumido, aí tem por aí. Aqui a gente vai aprofundando conforme a gente vai conseguindo, né? Fazendo conexões, né? Interconexões, comparações e citando e tal. Mas eu vi alguns vídeos que é bem interessante, né? Falando justamente, olha, o estado Hollow, né? Undead e Hollow também é uma comparação com a depressão. E não só, né, a depressão, mas é porque está em alta.
né? Uma vamos dizer, uma das maldições, né, da vida real e do nosso século é ansiedade e depressão, né? Mas se você... Não é difícil juntar uma coisa com a outra pela perda de objetivo, né? Sim, né? Mas a depressão principalmente porque, além de um transtorno né, ele é um transtorno afetivo, né? Porque o humor depressivo, existe isso do humor depressivo, né? Ele também é um transtorno que ele é uma doença degenerativa também. A depressão, para além de um transtorno, é também uma doença degenerativa. Sim. Por fim, vai afetar tudo, assim, é mais como consequência, porque né, assim, tô falando de uma forma geral, porque tem depressões mais específicas, depressões ligadas a outros quadros, etc, mas isso aí, né, tem para um outro canal, um canal focado em psicologia, neurologia, que é para isso. Mas, de forma resumida, depressão, em resumo do resumo, ela é tanto um transtorno afetivo quanto uma doença degenerativa, porque o cérebro vai realmente degenerando, né? E por consequência o corpo vai degenerando também, né? E se quiser fazer essa comparação, né, para quem acredita, a alma também pode ir degenerando. Por quê? Você vai perdendo sentido. A vida vai perdendo sentido, né? Uma coisa pode vir primeiro do que a outra? Pode. Você pode perder o sentido e a depressão vir. Ou a depressão vir, né? Quando é uma depressão mais orgânica, né? Aí a perda de sentido vai vindo porque você começa a perder a vontade nas coisas que você costumava fazer, gostava de fazer, tinha um hábito, né? Sim. Mas é muito parecido. É até difícil acreditar que não tenha sido proposital, de tão parecido que é. Sim. Os sintomas, o jeito, esse jeito de se perder, de esquecer de si mesmo. Uhum. Até, se você parar pra pensar, o instinto de autopreservação do personagem, ele acaba saindo com o tempo, porque... Eu tô falando da gente, mano, do player, né? Uhum. Chega uma hora que a gente, pelo menos eu tenho lugares que eu penso, eu vou fazer uma operação suicida aqui rapidão, eu vou pegar o item... E se eu morrer no caminho, amém. Se eu não morrer, amém também, melhor ainda, entendeu? E a depressão é totalmente isso, né? Você vai cada vez menos ligando pra si a ponto de inverter o instinto de sobrevivência e acabar do pior jeito possível, né? Sim. Você acaba perdendo também esse senso de autopreservação pra tentar chegar em algum lugar, né? Na estrutura do jogo é possível, né? A gente consegue fazer um pouco isso, né? A gente consegue se arriscar mais, do que na vida, né? Mas, assim, em essência é um pouco isso. Viver é também arriscar. Viver também é fazer uma aposta, né? Porque a gente não tem uma certeza, a gente tem que arriscar. Dark Souls é assim também, não adianta. Vou tentar uma coisa aqui... não tem certeza se eu vou. Se você ficar nessa incerteza que você não vai sair do lugar, né? Talvez você não entra nem em Blighttown, o lugar maldito, essa Blighttown. É o suco do chorume, Blighttown, vamos dizer assim. Né? Lugar bonito, pô. Nó. Ó que maravilha. Ó a pedra passando. Nó. Aí você tem que enfrentar os bichos, demônios, etc, né? Ou seja, você tem que se arriscar. É uma forma, né? Vejo muitos relatos do pessoal, né, que jogou e zerou Dark Souls, que é uma forma, muitos encontraram respostas para depressão, né, ou para outras questões existenciais, né, jogando e zerando Dark Souls, porque é um pouco isso, o sentido da vida olha, você vai cair, vai voltar, vai cair, vai voltar, né, meio Rock Balboa, né, importando, né, o quanto quantas vezes você cai, mas quantas vezes você consegue levantar, né? Um pouco isso, né? Não é um discurso vazio de coach aqui que eu tô tentando fazer, não é nada disso, mas no sentido de, olha, a história aqui, né? O mundo aqui não vai te ajudar muito, não. O mundo aqui vai ser difícil mesmo, mas você tá disposto a encarar, né? E o que te aguarda no final? Qual que é a recompensa? Aí que é o ponto, olha,
No final, um tá falando, você tem que reacender a chama e tal. O outro fala, olha, não é bem isso não. É melhor, se eu fosse você, eu virava o Dark Lord, hein? Que eu acho que a recompensa é melhor. Melhor do que virar carvão. Melhor do que virar carvão. Bem melhor. Mas assim, é uma estrutura bem interessante. E assim, igual a Deb falou, olha, não é tão difícil o Miyazaki ter pensado nisso, até por causa das muitas obras que ele usou para conversar e basear para criar Dark Souls, né? Principalmente, por exemplo, filmes como alguns do estúdio Ghibli, né? Ou, né, que inclusive o xará dele, né, o Miyazaki, né, do estúdio Ghibli, né? Tem algumas questões essenciais naquelas obras, naqueles filmes, né? Animações. Assim como um outro, né? Que tem. A gente pode falar isso quando a gente vai falar mais a fundo disso. Quando a gente for falar de Dark Souls 3 e Ash Lake. Tem outros filmes que tem outras referências, né? Mas assim, só para trazer para um ponto que sim, olha, Dark Souls tem um fundo meio que reflexivo ali, sim. Miyazaki era um cara inteligente. É um cara inteligente. Os credo, não vamos falar que ele era ainda não. Tem que viver muito ainda. Né? Mas é um cara muito inteligente. É um cara, né, sensato. Ele trouxe algumas reflexões assim em Dark Souls. Né? Trouxe, até pegando o lugar de fala do Mike aí da gameplay, mas é um jogo que você não tem que upar só o personagem. É um jogo que você tem que melhorar. É um jogo que você tem que aprender. Então, ele é um jogo que te envolve de um jeito diferente dos outros, né? Porque os RPGs normais que eu tinha jogado até então, se você acertasse a build do personagem, você não ia ter dificuldade. Nenhuma. 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 Você só ia passando o jogo, vendo a história e tudo mais. Agora, no Dark Souls, não tem isso. Você pode estar com uma build boa, mas não existe a build certa. Não existe a build errada. Você pode estar com uma build maravilhosa e você vai continuar apanhando de alguma forma, ou tendo que saber como lidar, saber onde correr. Você tem que saber jogar. Independente do que você está fazendo com o seu boneco ali. É você que tem que evoluir. Então, é você que tem que upar os seus atributos e não só os do personagem. Isso é muito legal. É muito legal. Pouquíssimos jogos eu consigo ver alguma coisa parecida com isso, mas ainda nem perto do que esse fez, sabe? É diferente. O jeito que ele maltrata a gente é diferente. Tem muito disso mesmo. Assim, o avanço pessoal no jogo, ele conta disso. Né? Envolve uma transformação. Sim. Inclusive, né, transformação é uma coisa que a gente vai falar em outro momento também. Envolve Sim. disso de sair do estado do rolo, envolve transformações também. Sim, eu só ia comentar que comigo foi assim. Não exatamente de um estado de depressão, mas eu não acreditava que eu fosse capaz de jogar algum jogo sozinha, de uma forma digna, por assim dizer. Porque tem a questão da coordenação e tudo mais. Eu achava que eu não conseguia, até que eu enfiei na cabeça. Se eu jogar Dark Souls, eu consigo jogar qualquer coisa. E quando eu zerei o primeiro, eu tive aquela sensação de que, não, realmente, eu consegui chegar aqui. Nada vai me impedir. E eu senti que depois disso eu tava cantando melhor, eu tava interagindo melhor com as pessoas, eu tava com mais confiança de estar aqui, né? Porque eu consegui. E por mais que hoje eu ainda jogue de uma maneira bem humilhante, eu consigo chegar até o final. Então, isso é uma coisa que mexe bastante com a gente. Esse jogo mexe bastante com essa questão de o quão hollow nós estamos na vida real, e o quanto a gente tá desacreditado, o quanto a gente tá fraco, o quanto a gente se esqueceu de nós mesmos e das nossas capacidades, e esse jogo te resgata de volta. Fala, não, você vai queimar essa humanidade, você vai ser dono da sua decisão. Qual que vai ser a sua decisão? E tá todo mundo falando um monte de coisa aqui aí, que você vai decidir, e quem decide não é o boneco, é você. E é muito legal, é muito legal isso. Dark Souls terapia. É aí joga em Dark Souls. Quem não jogou, muito eficiente, muito eficiente. Ah, não quero fazer terapia, joga Dark Souls. Recomendo, recomendado para todas as idades. Assim, tem controvérsias, mas quer ter uma
um pequeno boost aí na autoestima, né? Na visão de si mesmo, vale a pena. Né? Quer sair do seu estado rolo? Vale a pena. Só um adendo rapidinho, cada um tem o seu jeito de aprender, cada um tem o seu jeito de pedir ajuda, não é pra... Não sei, às vezes alguém vai ver isso e vai achar que é a solução, abre o jogo, que nunca jogou, e fica tão estressado que acaba quebrando alguma coisa. Não é todo mundo que age dessa forma, porque as pessoas não são iguais, né? Então, é meio que... Por isso que tem gente que fala, Souls-like não é pra todo mundo, e aí sou elitista, mas não é bem isso. É que realmente não é um estilo de jogo que pode agradar a todo mundo. Assim, como acho que nenhum de fato né? Não tem nenhum estilo de jogo que agrade de verdade a todo mundo, mas esse tem uma questão mais delicada de ser um jogo bem difícil. E de ser um jogo que você tem que se dispor a evoluir junto com o personagem, então... Tem gente que não tá disposto e tá tudo bem. E tá tudo bem, entendeu? Mas pra quem gostou, quem entendeu dessa forma, quem digeriu dessa forma, que é o que a gente que gostou e ficou fez, aí sim. Aí você entra no mundo de um jeito que é... Sei lá, não dá nem pra expressar. É diferente. Uhum. Bom, de qualquer forma, jogue, tire suas próprias conclusões, crie sua própria forma de jogar, porque é isso também, né? Cada um vai ter sua forma de jogar, não adianta vir alguém vindo cantando regra, né? Ou cagando regra, né? E tem, viu? Tem bastante. Tem sempre a build certa que não é a sua. Uhum. E na verdade não tem build certa, não tem. Eu só vejo os speedrunners. Os caras pegam uma espada quebrada e zero jogo de espada quebrada. E aí? Né? Não, o jeito certo de jogar é pelado com o porrete. Tem esse hardcore também. Né? Assim, a forma de jogar é a forma de jogar que você quiser. Né? Você pode jogar pelado de porrete, você pode ir de armadurão pesado, né? De maguinho, né? Há controvérsias, né? Mas pode jogar de maguinho também. É o vibe da pessoa. Eu jogo de calça e cropped. Né? Vai do jeito que você quiser. Ninguém me tira isso. Foi a armadura. Não, eu vou jogar de calça e cropped. Né? Vai do jeito que você quiser. Faça a rota que você quiser. Isso é uma coisa que Dark Souls permite até certo ponto também. A rota que você quiser e manda brasa. O importante é você tirar a sua própria experiência jogando Dark Souls. Mas, vai a recomendação. Vai até onde... Você achar que deve? Ok. Não tá dando? Fecha um pouquinho o Dark Souls. Procura alguns vídeos. Respira um pouco. Fica um tempinho sem jogar. Volte. Get good. Get good. Get good. Mas só se quiser, né? Porque tem que querer. Essa vontade, né? Essa vontade que aconteceu comigo. Deve ter acontecido com vocês também. Quando tiveram o primeiro contato, né? De eu preciso chegar até o final, eu tô amando isso. E tá lá, na verdade, tá sofrendo. Mas, no fundo, você tá amando a experiência de crescer junto e de aprender aquilo junto com o personagem. E você realmente sente que você chegou e falou, tá aí, o que eu faço agora? O nosso personagem é um ninguém que tava num asilo e alguém jogou uma chave. E a gente abriu o jogo, e aí a gente chega no mundo e fala assim, não, você vai quebrar a maldição. E você fala, peraí, rapaz. Olha pra mim, tipo, eu tô em decomposição, eu não faço ideia de como é que eu vou quebrar essa maldição. O que é essa maldição? O que eu tenho? O que você falou, eu tenho uma doença, eu tenho um pecado, eu tenho um castigo, o que eu tenho? A gente não sabe. Porque provavelmente o personagem também não sabe o que ele tem. Ele só sabe que... Ele só sei que foi assim, entendeu? Ele tava lá, não morreu. E... Por quê? Por que ele precisa... Toda hora que ele morre de novo, ele precisa lá na fogueira queimar uma humanidade pra ele recuperar desse estado hollow. E cada vez mais ele tem que fazer isso mais. Aí as humanidades vão ficando escassas. E por quê? O que é isso? Por que disso? O que tá acontecendo? O personagem não sabe e você também não. E aí você vai perguntar pro NPC, o NPC também não sabe. E é isso, entendeu? Tem gente que fica irritado, mas se você entender que a vida é assim... Muitas vezes na vida a gente chega em situações que a gente não sabe como resolver.
deixa um abacaxi na nossa mão pra gente descascar e ele fala, mas o que eu faço? E aí, eu não sei. E aí você pergunta pra outra pessoa e a pessoa fala, eu não sei também. Bem-vindo à vida adulta. É mais ou menos isso mesmo. As informações são fragmentadas, né? Alguns sabem algumas coisas, outros sabem outras, né? Igual aquele Crestfallen, né? O suco da depressão é aquele Crestfallen lá. Tipo, ele não se movimenta, fica lá, mas ele sabe algumas coisas. Olha, ó, ouvi falar que tal lugar tem isso, ó, ouvi falar que tem, né, Mas tem estão negócio os é isso. sinos, pô, já é uma... Tem os sinos lá e tal, né? Ou, né, por exemplo, outros NPCs, tem alguns que estão mais rolos que outros, né? Tem os dois vendedores rolos, uma fêmea e um macho, né? Uma mulher e um homem, que é aquele que tá no Bugos. Os dois estão no Bugos Mortos-Vivos, né? Eu acho que um tá no. Não, a véia tá na entradinha na saída do esgoto, na verdade, né? Tá, acho que ela não chega a estar no burgo, ela já tava no esgoto. tá E os dois bem. estão no mesmo nível, eu acho, que eles estão É, meio ficando doido, mas ainda sabem negociar, ainda sabem vender. então tô meio lá, meio cá. Né? Meio lá, meio cá. Isso entra até numa divisãozinha que eu fiz aqui, meio didática, né? Pra gente pensar, que tem o nível 1, né? Que é o Undead. É um Undeadzão nosso, a maioria dos NPCs, né? Não os mobs, né? A maioria dos mobs vão estar o rolo, ou é demônio, ou é outra coisa. A dancinha do Mike. A dancinha. Né? O nível 1, Undead. Dancinha do Fortnite. O nível 1,5, virando Hollow. Esses vendedorzinhos, né? O Undead e o outro lado daquele esgoto ali, passando. Né, indo perto da entrada dos esgotos ali. Nível 2, Hollow, propriamente dito, né? Que é o. Os que ficam andando. Os que estão por aí, né? Meio perdendo consciência, né? Já estão mais ou menos, né? Por exemplo, os cavaleiros, né? Tem o nível dos cavaleiros, né? Que estão um pouco mais resistente, né? E tem o nível dos Hollows, Hollowzão mesmo, assim, só trapo, um pedaço de pau, um pedaço de espada quebrada, né? Que é o Hollowzão, que a gente pode até colocar como 2.5, né? Que é o suco do Hollow, assim, é o Hollowzão. Mas pensar, ó, aqueles Hollows que tem o com a tocha, que é perigoso. Nunca subestime o Hollow com uma tocha. É perigoso. Fica aí o conselho, ele é perigoso. O Hollow com a tocha, esse com trapo e tudo, mas ele ainda tem carne. Mas os soldados Hollows, eles só têm osso. O estágio de decomposição tá muito mais avançado. Então isso quer dizer que eles já estão lá há muito mais tempo. Qual você fala? Os soldadinhos da paróquia mesmo. Tem vários soldados. Eles já são caveiras. Eles não têm mais pele. Eles já se decomporam inteiro. Eles têm, só que assim, eles tá meio. Tem uns rolos que estão bem acabados, mas esse das tochas é legal até você falar deles. Tem um negócio legal, bem lá esses da tocha, que são os da entrada ali do esgoto, né? Que provavelmente é os que você tá imaginando. Eles estão do lado do churrasco ali. Tá um churrascão acontecendo, ou seja, tá rolando canibalismo ali. Né? Ou seja, talvez isso tenha mantido um pouquinho de carne ali, talvez até seja uma das formas de obter humanidade, que esse é um ponto também. Dark Souls, em primeiro momento, a ideia inicial vai reacender a chama. Essa é a primeira missão que nos é dada. Tá, mas reacender a chama pra quê? Pra acabar com a maldição dos mortos-vivos. Ah, beleza. Como? Como? Aí você pensa, tá. Mas como é que eu vou acabar com a maldição? A longo prazo é ir lá reacender a chama, né? Depois a gente vê que também você pode deixar a chama apagar. Mas e a curto prazo? Como é que eu faço para desrolificar, enfim, né? Humanidade. Você precisa de humanidade. Alimenta a fogueira. E para alimentar a fogueira, você precisa da humanidade. Você tem que caçar a humanidade. Tá, mas onde que eu vou achar a humanidade? Vai matar geral que tem humanidade, que tem algum pingo de humanidade, né? Alguns encontraram a solução comendo outros seres, né? Humanos, né? Isso explica por que o rato dropa a humanidade. Sim. Porque o rato come a carne. O rato come. O rato e o cachorro, eles comem. E eles dropam a humanidade. Tá rolando um bagulho esquisito ali. É um negócio esquisito ali. Dropa a humanidade. Ou seja, por que um rato droparia a humanidade, né? Tem uma história do lore dos ratos, mas a gente vai falar mais disso depois. Os ratos podem ser ou ratos que cresceram,
né? Que viraram um negócio. Ou tem os ratos primordiais, mas isso aí é lá a história do Lord Dark Souls 2. Depois a gente volta nisso. Né? Mas, para fins de conversa, tem por que rato droparia a humanidade. Né? Sendo que é uma coisa que é característica humana. O que isso está fazendo ali? É possível que a humanidade está dissolvida no corpo também. O Arihat. O Erihat. São como é que chama? Os licantropos de rato. Mas é isso, ele consegue pegar Dark Soul através da carne, de alguma forma. O churrasco que você tá falando é bem claro, na verdade. Na hora que a gente entra no esgoto, tem aqueles açougueiros, eles estão cortando torsos. Sim. Não é açougueira, não é à toa, né? Não tá cortando carne de bicho, de boi, negócio, não é um churrasco que ele tá acostumado. É torso de humano hollow mesmo. Sim. Só você olhar na mesa lá. Não tem segredo. Isso aí entra no estágio 3 do Hollow, né? Que eu fiz didaticamente, né? Pra gente pensar. Estágio 3 do Hollow. Ou animação suspensa, que são os corpos que a gente vê espalhados pelo mundo, né? Esses que estão até grudados na parede, são rígidos. Eles solidificaram, estão grudados assim, estão múmia, estado múmia. Sim, verdade. No Burgo tem bastante, né? Tem, né? O no Burgo corpo tem inanimado. No chão, nas paredes, tudo grudado. Sim, a gente vê espalhado por aí, né? E outro nível 3 é aquelas gosmas. Né? Mas mesmo? Aquelas gosmas que a gente fica brigando, só que assim, é de uma forma artificial, não é natural. Aquilo foi forçado, por quê? São restos restos mortais de humanos, porque eles comeram, os restos eles foram rapando. Jogaram os ossos e os restos tudo lá. Né? O que é resto é as tripas, o resto que foi misturado com osso. Tanto é que tem hora que sai uns ossões espetados. É o resto descartado do esgoto, né? Eles pegaram as carnes, né? O que interessava, o que não interessava virou resto mortal misturado com osso e ia pro esgoto. Ia tudo pro esgoto. Como não morre, acabou juntando naquela geleca lá e ficou. E tem esse fator, por exemplo, não necessariamente se você desquartejar um morto-vivo, ele vai morrer 100%. Ó o Vanguard, por exemplo. Dark Souls 2. Cavaleiro sem cabeça. Tá vivão. Consciente ainda. O corpo dele tá consciente e a cabeça tá consciente. Cada um fazendo um trem diferente? Tá. Mas, né, enfim. Mas, assim, na verdade, ele fala que o corpo continua lutando por uma guerra que ele não sabe o que é, né? É como se ele estivesse repetindo só o movimento dele, né? Uma memória mecânica. A consciência dele tá na cabeça mesmo, né? Sim. E muito consciente, inclusive. É um diálogo que vale a pena, viu, gente? Antes de reclamar de Dark Souls 2, não pula os diálogos. Não pula. Dark Souls é bom, sabe? Sim. Se quiser fazer crítica, tem outras coisas que você pode fazer crítica, mas Dark Souls 2 é extremamente importante pra gente entender muita coisa. Inclusive a própria maldição. A gente vai falar isso no episódio. Sim, na semana que vem a gente vai focar. Sim, né, a gente vai trazer Dark Souls e Dark Souls 3. Acho que dá pra englobar os dois num só. No 1 a gente foi mais introdutório, né, a gente trazendo os primeiros pontos, né, que são fundamentais, né, a introdução à maldição, né, mas tem esse aspecto também, né, por exemplo, Dark Souls traz a ideia do primeiro pecado, né, a gente fica conhecendo que o Gwyn cometeu o primeiro pecado e isso tem relação com a maldição. Isso é muitas respostas vêm em Dark Souls 2 e outras respostas em Dark Souls 3. Mas, né, nessa forma didática que eu tava falando, né, o estágio 3 seriam essas duas possibilidades, né, talvez 3 mesmo seria inanimação total, né, o corpo totalmente estático ali, né, esvaziar totalmente de alma e de humanidade, né, esse, né, dos restos ali pode ser, sei lá, um 2.9, alguma coisa assim, tá quase lá, né? Tá quase na animação suspensa, né? E tem, vamos dizer assim, o estágio 4. Até colocaria o estágio 3, eu trocaria de lugar. Vamos colocar o estágio 4 como sendo inanimação suspensa. Animação suspensa ou inanimação total. Né? Corpo desativado, virou pedra ali, se fundiu com o cenário. Desativação total. Né? Eles vão pôr isso como 4, vão inverter. Colocar o 3 como essa geleca,
né, lá, essas gelecas que encontra no 1, no 2 e no 3. Mas a gente pode colocar outras coisas aí também. Vamos colocar que é os... aquele que você pega o item, né? Que tá simplesmente estático É. ali, como se fosse uma estátua e não se mexe. Ele tá, Tá ali. solidificado, né? Ele tá fossilizado, né? Pra quem virou fóssil, ele tá inativado, ele virou parte do cenário. Ele tá vivo, mas ele não tá ali, né? É quase uma morte total, sabe? É quase morte. É um estágio de quase morte, tá? Suspensa a animação dele, né? É um morto-vivo, mas pra morto, vamos dizer assim, né? Aí no estágio 3, né, fazer essa troca, vamos colocar isso como quarto. Vamos voltar pro estágio 3, é essa geleca ou mutações. Aí se a gente vai ver mais na frente. Em Dark Souls 2 e Dark Souls 3 a gente vê mais essas mutações, né? Especialmente, né, que a gente vale mais a destacar, mas já para te dar um spoiler, o Pulse of Man, né, o pulso dos homens. Aquilo que sai lá das costas do Hollow, né, no Dark Souls 3. Aquele bicho preto lá que sai. Do Gundyr, por exemplo. Já, né, o primeiro boss a gente já tem esse contato, né, do Pulse of Man, né, onde mortos-vivos soltam aquele Pulse of Man, né, e entre outras coisas, a gente vai falar isso mais pra frente. Vamos trazer esse estágio 3 mais pra frente, né? Claro que eu tô falando de uma forma didática. Isso não tem no jogo. No Mike jogou o cara fora. Isolou. Joga fora. Joga no lixo. Isolou o Iron Golem ali. Mas vamos trazer esse estágio 3 vai pra frente, porque a gente vai entrar depois nas formas de escapar da maldição. Que em Dark Souls 1 a gente vê, mas a gente vê reacender ou apagar a chama como possíveis formas de lidar com a maldição, né? Não é só reacender que vai, né, acabar com a maldição. Outras alternativas também. Uma delas que já aparece em Dark Souls 1 é a dos dragões, né? Virar aquela forma de dragão, né? Que parece um pouco com o dragão e mais com... Como é que o Mike fala? É unicórnio? Como é que ele chama aquele bicho esquisito lá? Dizem que é dragão, né? Como é que é? O do 3 é. Do 1, do 2 e 3 também são bem esquisitos, né? Os 3 são muito estranhos. O 1 é uma lagartixa. É uma lagartixa. Entre uma lagartixa e uma lhama. Um negócio meio... É um bicho muito estranho. Mas impõe mais respeito do que do 3. Bom, sim, outro que a gente pode colocar como o estágio 3, né, vamos colocar aí, né, só para ativar, vou colocar didaticamente, mas não, de novo, não é nada oficial. Estágio 3 também podem ser os Unkindled. Por quê? Aí é uma descrição que tem o Miyazaki trouxe, né? Isso aí tem algumas coisas que se aproximam do Dark Souls 3, mas é o Miyazaki que trouxe. Olha, o Unkindled é um undead que falhou em reacender a primeira chama. Ele virou outra coisa. Ou seja, ele é um nível pior do que um undead, pior que um Hollow. Ele virou um escravo da chama, basicamente. Né? É uma outra coisa, Saiu da maldição dos mortos-vivos de uma forma, saiu, mas entrou em outra. Né? Pulou da panela pro fogo. Que são os players que no universo do Dark Souls 1 escolheram, dentro de cada multiverso, acender a chama. Acenderam e aí você vai ver a consequência de ter acendido lá no Dark Souls 3. A maldição tá lá ainda. Tá. De alguma forma, uma outra maldição faz parte, né? Eu acho que, assim, né? Aí já entra uma coisa que a gente vai ver mais em Dark Souls 2, que olha, a maldição não é só corpo, não é só a estagnação de Lordran. É uma estagnação do ciclo do mundo. Isso aí em Dark Souls 2 a gente vai ver. A gente vai repetir isso com mais detalhe, mas já trazendo esse ponto, né? E a gente vai vendo, né? Mas já é bom trazer. E a Velka tem, a gente já tinha comentado isso, mas a Velka tem um papel importante aí, né? A maldição, né, ela tem dá para você quebrar temporariamente a maldição, né? Ou um dos aspectos da maldição, né? E isso aí vai entrar nas questões dos itens de Dark Souls 1, né? A gente não entrou tanto hoje, mas a gente pode sim voltar a isso depois. A gente pode até fazer dividir, tem mais partes, né? Mas tem uma coisa em Dark Souls 1 que mostra pra gente, olha, peraí, a maldição ela tem alguns aspectos e ela pode ir piorando,
Em Dark Souls 2 fica mais claro isso, porque tem cada vez que você morre, vai baixando sua barra de vida. No Dark Souls 1, né, não acontece isso diretamente, né, tem a questão da humanidade, sim, aumenta a sua vida, né, quando você queima a humanidade na fogueira e volta à forma humana, tem, mas, por exemplo, para baixar mais ainda a vida, é a questão da maldição que ocorre. Eita, meu! Caraca! Deu ruim ali. Mas Ele o. pulou em cima do Mike, agarrou o Mike e derrubou. Levou o Mike junto com ele. Isso é que é ninja. Pensei aí tava puto, falando, não, você vai vir junto comigo. Eu vou levar você junto, você não vai Né? passar aqui não. Vou cair atirando, tá nem aí. Vai atirando. Boa. Mas Esse telhadinho é ótimo. Nossa, essa parte aí é triste. É, Olimpíadas do Faustão, isso aí. No. Mas, por exemplo, a Velka, ela vai ter esse aspecto de... Por que a gente trouxe? Né? A maldição tem um aspecto religioso, de maldição propriamente dita, né? Algo mágico, né? E... que pode sim, né? Com certeza tem uma relação com a Velka, porque a Velka, ela cura. Ela pode curar. Isso mais em Dark Souls 3, né? Mais diretamente, né? Mas, por exemplo, os perdoadores podem, né, te ajudar a quebrar essa maldição. Seja pelo aquele itemzinho, né? Eita. Eita. O Mike deu uma travada. Alô, Mike? Oi. Ih, travou. Voltou. Tá bom. Voltou. Agora foi. Né, seja pelo item, né? Eita, tá dando umas engasgadas. Esperar o Mike passar aí. Vai ter um itemzinho, aquele itemzinho, né? Aquela pedra de. Vê se tem aí, Mike, aquela pedra de esqueletinho lá. Porque... Ali, aquela em cima. Aí, pedra da purificação. Né? Essa pedra serve para reverter o estado de da maldição que os. Não retira a forma Hollow, mas tira a forma pior do que Hollow, vamos dizer assim, né? Um Hollow, né, 2.0, que é o estado da maldição provocada pelos. Como é que chama? Pelos basiliscos. Tem essa maldição no jogo, né? A maldição dos basiliscos. Só que é um ponto. Tá, por que esse bicho tem a ver com a maldição? Tá, ele amaldiçoa, mas tá, ok. Dentro da maldição, ele tá dentro dessa questão do funcionamento da maldição. Por quê? Quando você vai o do basilisco, dropa um outro item importante. Vê se tem o olho do basilisco aí, Mike. Olhos da morte, que chama. Não. Acho que ele não Vai ter, passou não? por... Se ele tivesse... Não, né? Acho que vai ter, não. É um item que dropa dos basiliscos, chama Olhos da Morte, né? Ele... E curiosamente, você pode pensar, tá, Olho da Morte, mas tá, os olhão lá do basilisco, tá, ok. É o item do pacto de quem? Do deus da morte, Nito. Ou seja, é como se ele avançasse sua morte. Você não vai morrer uma vez, você vai morrer várias vezes. Né? Uma interpretação possível. Né? E o Pacto Gwyn faz isso. Né? O Pacto Gwyn faz espalhar a desgraça. Né? É o tema, a desgraça. Se você vencer o cara que tá ali espalhando desgraça, né? A desgraça foi contida. Senão, ele tá espalhando desgraça, ele tá causando a morte, porque é o que o Nito faz. A função dele no mundo é provocar mortes e trazer a morte para todo mundo. Né? Ou coordenar a morte, ou seja, é a função dele quebrar, né? Talvez ele sinta no fundo, né? mesmo que ele tenha ficado meio omisso, né? Talvez no fundo ele sabe, olha, minha função nesse mundo é coordenar a morte. Se o equilíbrio está sendo quebrado, eu tenho que trazer a morte até para os mortos-vivos. Tem que continuar. Né? porque em Dark Souls 2 você tem essa maldição mesmo sem estar amaldiçoado, né? Sim. Então, dá a entender que o que o Nito tá fazendo é avançar a morte, é como se a gente tivesse morrido tantas vezes quanto aqueles que estão em Dark Souls 2, porque quem tá em Dark Souls 2 tá morrendo desde a época do Dark Souls 1. Então já tem morrido várias vezes, já tem passado por isso várias vezes, já tá num estágio bem mais avançado de vazio.
E Sim. nisso o Nito acelerou só. É que coisa que a gente iria descobrir daqui a alguns séculos que iria acontecer, que é a nossa vitalidade. Vitalidade, tô usando essa palavra, não é o nosso PV, né? Mas que a nossa vitalidade iria cair, pelo menos pela metade, né? Uhum. Se a partir do momento que a gente atingisse esse estágio de morte, né? A Uhum. gente estaria amaldiçoado. O Sim. Nito, então ele acelerou isso e deu um skip aí no tempo pra gente viver isso antes, né? Sim, ele traz, né, é como, assim, é uma interpretação, né, não tem uma, um fato nisso, mas é para você linkar, olha, se né, esses olhos da maldição, né, os olhos da morte, é um pacto, é essencial para o pacto do Nito, né, o deus dos mortos ou o deus da morte, né, e a maldição que os basiliscos trazem, né, e estão conectados com os olhos da morte, tem uma coisinha aí. Né, essa maldição que é espalhada, né, a gente pode até depois olhar mais a fundo, né, quando a gente for falar mais bonito, mais a fundo, mas já tem uma coisinha aí para já levantar uma pulguinha atrás da orelha e a gente pensar, peraí, o olho da morte, conectar com o Deus da morte, traz mais maldição. E se a maldição está conectada com a morte, né, o avanço da maldição está também conectado com a morte, né, a faca e o queijo está aí. E outra pulguinha atrás da orelha. Como que o Sith também causa a mesma maldição? É um negócio legal. Né, ele amaldiçoa. Né, o Ele Sith fez amaldiçoa alguma também. coisa que ele amaldiçoou geral. Tem coisa aí. Né? O Sith, ele pesquisava muito, né? Então ele fez muitas coisas de forma artificial, assim como o Caminho Branco descobriu como fazer hollows. Ele descobriu muitas coisas. Ele era um cara que descobriu praticamente tudo, né, da feitiçaria. Então, complicado. É Sim, complicado lidar com uma pessoa dessa. Tipo, ele aprendeu a manipular coisa que era do Nito, provavelmente. sim. Né? E aquela coisa. Por que um item ligado à Velka vai tirar né, essas maldições? Né? A maldição desse basilisco. É que não faz sentido. Né? Você fala, pô, por que a Vel queria perdoar e o efeito de perdão tira essa maldição? Né? Primeiro, é uma maldição, então tem um aspecto, não é só uma doença, tem um aspecto mágico aí no meio, né? Algo de destino, algo de punição. Né? Mas aí entra outra coisa, por exemplo, vê se você tem aí, Mike. Eita, Mike vai tretar com. Nossa, esse bicho. Tem até um vídeo desse bicho me regaçando no short que eu fiz. Esses caras são muito O ruim fortes. desse bicho é que ele tá numa arena muito apertada, cheia de É, coisa. E aí você não é, tem como esquivar. é um péssimo espaço pra esse cara aí. Sim. Aí é bom. Os maguinhos têm vantagem nesse bicho aí. Você tem os feitiços tudo, Mike? Não. Não. Ixi. Mike tem só a força. Ele tem uma espada e um sonho. Não vai, acho que não vai ter, não. Esse aí mesmo, resistir à maldição. Esse aí é uma feitiçaria de engorde. Isso aí serve um feitiço que foi criado para remover maldições, né? Um dos guardiões, né, de New Londo, lá do selo de New Londo, ele tem esse feitiço. Olha que curioso. Tem algum motivo um feitiço, não é nem um milagre. Em Dark Souls 2 vira um milagre. Né? Só que mesmo assim ele tem um negócio interessante. Fala justamente do fato desse aí ter sido um feitiço primeiro e depois se tornou um milagre. A gente vai conversar isso depois no episódio falando sobre Sim. feitiços e milagres, mas para vocês perceberem, olha, peraí, primeiro algo foi criado como feitiço, ou seja, uma criação artificial, que depois virou milagre. Né? Ou foi considerado milagre. Né? Ou seja, para fazer essa E transição. escala com inteligência, né? Ou Isso é, seja, é isso uma é. coisa que se aprende. Não é uma Sim, coisa. Não é questão de acreditar ou de servir a algum deus. É uma coisa que se aprende, tá aí a resposta de como o Sith conseguiu, né? sim. E, né, quando você vai pensar, olha, qual que era a deusa que usava inteligência ao invés de fé para usar os negócios dela? É aquela que tá usando a gente pra acabar com a, com a Era do Fogo. De vez. É.
Porque eu me sinto usada também por todos. E É. isso é também uma coisa muito interessante. É uma boa forma, sim, né? É uma coisa para vocês manter em mente, né? Manter em Sim. mente que, olha, não confia ali no todos os personagens cegamente em Dark Souls, né? Tem uma coisinha ali. E a Velka tem uma coisa interessante, que ela era deusa, né? Diferente dos deuses autoproclamados que acharam as almas por alguma razão. A gente não sabe o que eles eram antes deles acharem essas almas. Provavelmente podiam até ser nobres ou não, né? Eu acredito que o Gwyn era nobre pelo diálogo que se tem na Cinematic lá. Mas a Exalite a gente não sabe bem qual era o status dela. Enfim, a gente não sabe. Mas deuses eles não eram. Eles podiam ser o que for, mas eles não eram deuses. Eles se alçaram a deuses. Agora a Velka não. A Velka era uma deusa do pecado e uma deusa justa. E ponto. Então, até os deuses, os autoproclamados deuses, eles temiam a Velka. Porque Sim. ela era uma deusa real. Ela é uma deusa temida, né? Porque ela encarna um pouco aquela ideia né, das fúrias, né? Da mitologia grega, né? Ou na mitologia nórdica tem um outro nome, mas elas têm uma coisa parecida assim, né? Que Sim. elas puniam até os deuses. A justiça delas puniam até deuses. É a corregedoria dos deuses. Sim. Né? E eles tinham medo da Velka. Você pensar, tá, o que ela pode fazer comigo? Eu sou um deus, né? O Gwyn, né? Todo aquele narcisismo dele, né? O que ela pode fazer comigo? A Velka está conectado com o elemento matador de deuses, que é o oculto em Dark Souls 1, que em Dark Souls 2 e 3 vai virar a escuridão. Ou seja, o poder dos humanos é pra caçar os deuses. Caçar os deuses. É isso aí. Entenderam por quê? Talvez o Kaf, ele não estivesse fazendo uma profecia, simplesmente uma análise. Às vezes era uma coisa que desse pra saber mesmo. Sim. Uma análise de economia, sabe? Pô, uma estratégia. Aconteceu isso e isso, agora a tendência tá pra cá, ó. Vai. Agora o próximo é a era dos humanos, né? É o que provavelmente era pra ser, né? O Kaf, a gente não sabe, lá é chamado de serpente, na tradução, né? Aí entra o ponto, né? Vai começar um pouquinho, né? Vou dar mais uma pista da teoria, né? Que é meio maluca, mas que é interessante de pensar. Que é o das serpentes, a gente não sabe quanto elas são antigas. Mas, quando fala serpentes ancestrais, não quer dizer que elas eram da época dos dragões e tal. Por quê? Quando você vai ver em japonês, o nome delas não é serpentes ancestrais. É serpentes tipo World Serpents. Né? Serpentes do mundo. Né? Serpentes do mundo. Tipo a Jomungand, né? Da mitologia nórdica. É uma serpente do mundo. É uma serpente gigante. Né? Não se fala em idade de quando elas são. Que aí entra dessa teoria maluca, né? Não vou revelar ainda qual é essa teoria, mas já fiquem pensando. Ou seja, pode ser que a origem dessas serpentes seja mais recente do que a gente imagina. Pode ser da Era do Fogo, né? Do começo da Era do Fogo, pode ser. Ou elas ajudaram a lutar contra os dragões, né? Ou elas são descendentes de dragões, né? Tem essa teoria também, né? Que é uma outra teoria. É uma possibilidade de interpretação. Em alguma... Não lembro se foi uma estátua, ou se foi uma placa, ou se foi um item. Mas eu li alguma coisa do tipo a serpente que queria ser dragão, mas não chegou a ser. Eu li isso em algum lugar, acho que foi no 3, na DLC, eu acho. Ah, sim. É algo recorrente, né, em Dark Souls. Principalmente na descrição do item dos anéis, né? O anel prateado e o anel dourado. Né, o Covetous... como é? O anel dourado e o anel prateado, que aumenta o drop de alma e de itens, né? Me fugiu o nome deles agora. Mas lá fala, olha, a serpente é o símbolo humano, porque é um ser incompleto que é um falso dragão, vamos dizer assim. Aí o cúmulo dessa teoria maluca é você olhar pra cara dessas serpentes. Elas têm cara de serpente? Né? Meio bizarro. Cara de, sei lá. E elas têm. Então, um choque
chegando no Dark Souls 3 é você ver a estátua delas e descobrir que elas tinham pernas. É uma coisa que eu tenho dúvida também, se aquilo é um pescoço ou se, né, tipo uma interpretação, né, você vai estar vendo só o pescoço e é comprida, então é só uma serpente mesmo. Pode ser que elas tenham perna assim, né? Ou eles pintaram aquela estátua de alguma forma. 3 elas têm pernas. Sim, né, ou elas têm asa também, né, uma dessas aí tem asas também. Acho que na da grande biblioteca no Dark Souls 3. Uma delas tem asa. Né? Sim. Não necessariamente tem, né? Esse é o ponto. Pode ser que tem, pode ser que não, porque tem essa coisa também. Né? A gente só vê uma parte da informação, a gente não sabe exatamente com relação, ou são serpentes mesmo, ou tem patinha, né? Tem os pezinhos ali, tem a asinha ou mãozinha, né? Ou como ela foi pintada, eles foram pintados, que tem isso também. Né? Isso é uma coisa que começa a acontecer lá em Dark Souls 2. Quando a gente chegar em Dark Souls 2, eu vou comentar disso. Como os seres foram sendo alterados também. Né? A imagem deles foram sendo alteradas pra gente. Né? E chegam a níveis assim, até curiosos. Né? Depois a gente comenta mais disso. Mas, né, se você olhar pra cara de serpente, é uma coisa que você assusta. Né? Depois a gente acostuma, mas você pensa, peraí, que porra é essa? Isso aqui não é uma serpente, não? Parece um idoso, sei lá, um cara esquisito aqui, olhando pra mim, com cara de gente, um nariz. Porra, essa é uns badalo pendurado na cara, assim, muito estranho. Parece um idoso. Ela vai te levar pra um lugar e te enfia dentro da boca. A primeira vez que eu vi, eu fiquei, o quê? O quê? É um idoso, duas coisas fundidas. Tem uns idosos que pegam ônibus de manhã, né, quase de madrugada, com aquele cartãozinho de gratuidade dele. Essas serpentes é a fusão dos dois. É o idoso e o ônibus. Se enfia na boca e vai embora. Mas é uma criatura curiosa, né? Essa serpente. Depois a gente vai voltar mais nisso. Mas a gente volta no 3 pra falar mais delas. Então, elas podem ter perdido as patas também. Tal qual a serpente que a gente conhece, ela pode ter perdido as patas. É uma coisa interessante porque mutação não é algo tão estranho em Dark Souls. Mutação é algo que vai se tornando cada vez mais comum. Dark Souls 2 começa e Dark Souls 3 é assim, mutação é igual água. Mutação, né, adaptação, transformação é igual água lá em Dark Souls 3. Né? Mas, né, o nosso horário já começou. Você quer progredir até quando aí, Mike? Você quer? Acabou. Acabou. Mas deixa eu ver aqui. Pra semana que vem a gente fala mais da serpente. Ou talvez na próxima semana, no Dark Souls 3. Sim. Semana que vem vai ser bem legal, porque tem o Dark Souls 2, tem muita coisa. Tem. Né? Ainda mais Maldição e Estagnação do Mundo é Dark Souls 2. Que é o jogo que fala disso, é o 2. Quando vocês pediam pra mostrar os itens, lá mostra que fala que a humanidade ela é impotente contra a maldição. Ela não consegue existir. Ou seja, o item ele não cura, mas transfere para outra pessoa. Esse item quer dizer que fosse uma pessoa. E bacana. A mesma coisa com a magia. Ela não cura, ela consome uma humanidade para remover a sua maldição. Ou seja, ela transfere para essa pessoa a maldição. Pra essa... duas formas de se quebrar a maldição. Ou seja, a maldição é inevitável, né? Não tem como você escapar 100%. Né? Ou no item, né, igual o Mike falou, né? Ou no item você transfere para aquilo que tá dentro ali, daquilo ali. Né? Inclusive a história desses itens é bem controversa. Né? A criação desses itens, então foi até proibida a criação desses itens. Pode ser que... pessoas, são pessoas ali dentro, dali. É uma pessoa que tá acumulando as maldições para você. Uma pessoa ou algum outro ser. É um item sacrifício, vamos dizer assim. Ele suga essa maldição acumulada. E no feitiço é como se você usasse um catalisador. É parecido com a chama, né? A primeira chama. A fogueira. Né? Você usa tanto é que você não é igual no 2. No 2 você pega não tem mais a humanidade, né? A humanidade já está dissipada, já está misturada com tudo. Você não acha a humanidade em si. Né? Mas você usa. Você usa a humanidade, sacrifica na chama. E a chama te faz voltar à forma humana. Né? Tem isso.
Ou seja, não é direto, né? Ou isso foi quebrado há muito tempo, provavelmente isso faz parte da maldição. Você não pode recuperar mais a forma humana naturalmente, né? Você tem que criou-se como é que fala, uma burocracia, né? Vamos dizer assim, tacou-lhe burocracia ali para, você quer voltar à forma humana, né? Você vai preencher esse formulário aqui para mim aqui, esse formulário aqui também, ou seja, criou-se uma burocracia. Você tem que ir lá oferecer para a chama te voltar à forma humana. Ou seja, tudo é sacrificado na fogueira. Você quer mais essas? Taca a humanidade na chama. Ou seja, tem um interesse ali. Você usa muita humanidade para a chama para você conseguir as coisas. Ou seja, tem um interesse aí. Ou seja, no fim, a maldição nada mais é, né? Principalmente pensando conjuntamente com a bonfire, né? A fogueira. É como se fosse um grande ralo para escoar a humanidade. Porque a humanidade é, vamos dizer assim, poder que está esvaindo ali da Dark Soul. Né? A Dark Soul que tem dentro de cada um, né? Mesmo que em fragmentos menores, né? Mas é algo que tem dentro de todos ali. Né? Se eu não me engano, Miyazaki ele fala isso numa entrevista. Olha, você pergunta, o que é a humanidade e tal. Ele fala, a humanidade é um fragmento da Dark Soul. É um fragmento. Não é a Dark Soul, mas é um fragmento, um resquício. Né? Porque com o tempo a Dark Soul vai se esvaindo, né? Você pode alimentar a sua alma? Pode, né? Tanto é que isso aí no jogo dá a entender, quando a gente atribui, né, os pontos de atributo, é como se você estivesse consumindo almas para colocar na sua alma, vamos dizer assim, né? Só que no seu núcleo, vamos dizer assim, né? Só que até esse núcleo está sendo corroído. Ou seja, a alma humana foi alienada, né? A humanidade foi alienada. Você não pode nem virar humano sozinho mais. Você perdeu, se você quiser acessar, você vai ter que pagar por isso. Você tem que sacrificar algo para poder obter sua forma humana de novo. Ou seja, cair numa cilada. Win parecia ser um cara legal, que parecia que estava dando tudo pra gente, reconhecendo o esforço da humanidade, inclusive na guerra contra os dragões. A gente caiu numa grande cilada. O ser humano, a humanidade caiu numa grande cilada. E bom, para finalizar, eu falei que tinha 2 pontos. O segundo foi a questão das serpentes serem completo. Isso relembra também a mitologia chinesa, que as serpentes, por viverem e acumularem bastante poder, se transformam em dragões. Bacana, interessante. Tem isso mesmo, tem uns negócios. Acho que também tem os peixes, né? Tem a ideia acho que as carpas, né? Que saltam. Isso. Carpa é carpa, né? Que escala acho que é cachoeira. Como é que fala? Cachoeira tipo celestial lá e vira dragão. Tem essa ideia de transformação, tem, né? Então serpentes e peixes, né? Vamos dizer assim, né? Como se eles fossem parentes por causa das escamas, né? De alguma forma, assim, o conhecimento, a forma dos orientais ver. Apesar que era um conhecimento mais antigo, né? Mas, por exemplo, para os antigos, você vê, os dois sem escama, então são parentes de alguma forma, né? Mas é interessante, né? Um detalhe que eu não lembrava que o Mike trouxe aí, que é bem interessante. De serpentes e cobras, né? Serpentes buscando se tornar dragões, né? E é uma das buscas genuínas, né? Da humanidade e uma forma de tentar escapar da maldição, porque vamos buscar o que tinha antes da maldição, vamos tentar encontrar resposta. O sangue do dragão pode ter o poder para quebrar a maldição, etc. Né? Para quebrar a maldição, você tem que transformar em uma coisa híbrida que você vire parte humana. Né? Ou seja, se você for parte humana, só parte de você vai estar afetada pela maldição. Você está escapando de algum jeito. Por isso no Dark Souls 3 tem os licantropos, etc. E coisas assim. Né? Mas depois a gente vai entrar nisso. Mais algum comentário, Dê? Você, Mike? Não. Só lançar um negócio ali para já ser um convite para parte 2. Em Dark Souls 2 tem uma mecânica curiosa. Né? Eu conheci ela recentemente. Eu joguei tanto Dark Souls 2, mas só fui pelo menos lembrar. Não lembro se eu tinha visto isso antes, mas só fui lembrar agora, depois que eu comecei a forçar algumas coisas. Tem uma mecânica em Dark Souls 2 que é a mecânica do pecado.
Quanto mais você invade, quanto mais você comete pecado em Dark Souls 2, sabe aquela barrinha que fica no meio do HP? Ela pode descer mais. Desce mais? Desce mais, pode ficar o tuquinho ali, ó. Caraca. É um status único, que é por efeito de maldição. Eu acho que acumula, não sei se é 100, tipo, até 100, alguma coisa assim. Eu acho que não sei se tem, vai pra mais, ou se isso vai estacando, pra além de 100. Mas quanto mais você vai cometendo pecado no mundo, mais rolo você pode ficar, né? Transformação é a mesma, ele não muda mais de aparência depois que chega na metade ali, né? Aquela aparência lá é a mais rolo possível mesmo. Mas a barra de HP você pode ser mais penalizado por isso. Ou seja, a Velka pode ter mais relação com a maldição do que a gente imagina, né? E isso é reforçado em Dark Souls 2, né? Pode ser um aspecto mais de mecânica para punir os jogadores que estão estão abusando, né? Divertindo as costas dos outros. Tá ali, né, sendo filho da puta, né? Pode ser, né? A maldição também pode ser uma punição para a humanidade, por algumas coisas que a humanidade também estava fazendo, pode ser, né? Para o ser humano é aquela coisa, não adianta a gente achar que o ser humano era o totalmente inocente da parada, era só o bonzinho, não. O ser humano fazia merda também. A gente pode ver isso em alguns itens depois, mas por exemplo, tem a... Não sei se eu acho que o Mike não vai ter, não. É o item da névoa. A névoa... Não, acho que ele tem só no 3. Tipo a névoa que dá dano. Você lembra dessa? A névoa venenosa. Né? Não é uma piromancia, não. É tipo feitiço. Tem aqui também, mas eu não tenho. Que bom que deu tempo, Thiago. Tô feliz que você chegou. Olha só. SD passando aí pra ver a gente aí, ó. Aí, coisa boa. Né? Mas tem uma coisa da humanidade também se voltar contra si. Tem na descrição, né? Pra gente pegar para poder mostrar para vocês. Mas tem na descrição, né, desse feitiço, se eu não me engano é um feitiço mesmo, que fala. Eu acho que é um Hex, é um sortilégio, um feitiço sortilégio. Que fala. Mostrando como o ser humano ele pode ser cruel com os da mesma espécie. Né? Algo assim, né? A descrição não é exatamente essa, mas algo nesse sentido. Ou seja, a maldição também afeta o ser humano nas coisas que ele faz também. Pelas coisas que o Gwyn fez, claro, né? Mas também pelas coisas que ele próprio faz, sabe? Né? E vai pelas ações e vai por, vamos dizer assim, pegando de revesgueio. Por quê? A marca do Gwyn, se vocês olharem bem, é um símbolo de um anel de fogo, né? Um elo de fogo. Né? Aí vocês podem pensar por que chama Firelink Shrine, né? Santuário do Elo de Fogo. O Elo de Fogo é um elo, né? Aquele círculo ali, aquele anel de fogo em volta do núcleo negro ali. Né? A maldição é essa, é o Elo de Fogo. Isso a gente vai ver em Dark Souls 3, né? Que a gente vai entender melhor a marca da maldição. Mas o elo de fogo é como se fosse uma marca que foi colocada em cima dessa marca que o ser humano já tinha naturalmente. Né? E o Gwyn colocando a essência dele nos humanos, na marca, é como se. Como se fosse uma programação que vamos dizer assim, o Gwyn programou e colocou caracteres dele em todos os humanos. Aí a Velka vem, pôs uma programação, colocou assim, punir qualquer um que estiver ligado ao Gwyn. Né? Então tem resquício de Gwyn aqui nos humanos aqui, esse foguinho, esse elo de fogo, pune eles também de revesgueio aí. Pune eles aí. Porque tem alguma conexão com o Gwyn. Então é punir todo mundo que estiver ligado ao Gwyn. Né? Bom, mas boa parte disso é teoria, mas em grande parte isso tem conexão com isso que a gente vai descobrir lá em Dark Souls. Essa questão dessa marca que foi feita. Né? É uma marca que não apareceu naturalmente, como é dito em Dark Souls 1. Né? Em Dark Souls 1 tem esse aspecto de o que é isso? Né? Como a gente veio falando aqui ao longo de todo esse episódio. O que é isso? Né? O que é essa maldição? Né? Só em Dark Souls 3 que a gente compreende melhor, vamos dizer assim, conclui, né, a compreensão de onde que veio essa marca. Mas, né, só para, como eu disse, para levantar um pouquinho algumas suspeitas aí, pensem, né, nessa questão da Velka e do Gwyn. Né? Os deuses têm mais conexão com essa maldição do que a gente imagina. Bom, comentários finais? Não.
Bom, vamos Tem finalizando aí. pergunta, Thiago? Pergunta pra nós aí, Thiago. O Quer perguntar? Mike já vai tá finalizando com o Marvelous Chess Ahead aí. Vai finalizando com uma das partes icônicas, né? Pra piorar, né? O Amazing Chess Ahead nada mais é do que uma ilusão. É. Mas o Mike é um hollow feliz, ó. Ele dança. Ele dança. Tá sambando na cara do Gwendolyn. O Mike tá caçando já. No erro. Não foi. Sim. Aí. Acabou com a Amazing Chess Ahead ali. A Guinevere. Né? Ou melhor, né? A ilusão da Guinevere. A Guinevere tá longe. A gente não sabe se esse era realmente o tamanho. Provavelmente não era exatamente esse tamanho da Guinevere. Né? Ele aumentou. Né? Provavelmente o Gwendolyn aumentou o tamanho dela. Ou era, né? Enfim, não sei. É muito mais especulação do que verdade. Mas... São maiores que os humanos, né? Fato é que eles eram maiores. No Dark Souls 1, eles são referidos a eles como gigantes. Sim. E aos humanos como pigmeus, né? Né? Pigmeu pelo tamanho, né? Menor. Alguém ou era muito pequeno ou alguém era muito grande. Os humanos eles são pequenos, né? Da história ali, apesar que é aquela coisa. Se a gente olhar pra maioria era humana, então não era a gente que era pequeno, era os deuses que eram grandes demais. Né? Mas como a história é pintada a história é escrita pelos vencedores, né? Pela visão dos deuses, os humanos eram pequenos, eram os hobbits ali da história, os anões e os hobbits. Eu sei que eu sou gigante, eu também. Eu tô nesse time também, eu sou enorme, nossa. Bom, vamos finalizando por aqui, né? Valeu aí, pessoal, que participou. Valeu pelo aí, Thiago, passar aí. Valeu, Dave, valeu, Mike, por contracenar. Mike tá até fazendo a dancinha ali da felicidade ali. Essa é a espada do Gwyn, Mike? Não é? Aí é coisa boa. Bom, a gente continua, né, na semana que vem, né? Esse assunto vale a pena a gente entender porque ele é fundamental para Dark Souls, para entender Dark Souls. Ele é, vamos dizer assim, dos alicerces de Dark Souls, esse é o central. É por isso que eu acho que vale muito a pena a gente entender quanto precisar. E voltar sempre. E a gente vai voltar, com certeza vai voltar, porque a maldição sempre vai ser uma questão central em Dark Souls. Né? Bom. Exatamente. É isso. Valeu aí, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem.